Diz a palavra, meus irmãos, Efésios capítulo 2, vamos ler do primeiro versículo ao versículo 6, tá bom? Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, que é pecado que houver em nossa alma neste momento, nos perdoa, Senhor, em Jesus. E neste momento fale conosco. Nós queremos aprender mais, Senhor, da sua verdade, da sua palavra, do Espírito, sobre o Espírito Santo e sobre a obra dele na nossa vida. E rogamos que o Senhor nos conduza, nos ensine e aplique a sua palavra na nossa alma, Senhor, para a nossa compreensão e a nossa gratidão e aumento de nossa santificação em Cristo Jesus, no Senhor. Pai, nós oramos pela obra que o Senhor fez em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, meus irmãos, vamos hoje ler um capítulo pequeno, e nós vamos, com a graça de Deus, ler este capítulo todo hoje, né? Do nosso livro do teólogo puritano John Owen, sua obra sobre o Espírito Santo. Esta obra que é uma compilação, este livro que nós estamos lendo, meditando nele, é uma compilação da sua obra. Então nós vamos, irmãos, meditar agora sobre este capítulo que fala como o Espírito Santo prepara uma alma para a sua obra de regeneração. E quando nós pensamos, meus irmãos, nesta obra, nós pensamos exatamente que é uma obra do Espírito Santo. Então, aqui pelo título já, como o Espírito Santo prepara uma alma para a sua obra da regeneração. E é por isso que eu fiz questão de ler com vocês Efésios capítulo 2, como outros trechos das Sagradas Escrituras, que nos mostram que Deus é que faz a sua obra. Então, Ele nos vivifica, como Paulo diz no primeiro versículo, quando nós estávamos mortos e nós estávamos ali andando debaixo do poder do mundo, do maligno e dos desejos da nossa carne, totalmente impossibilitados, filhos da ira, impossibilitados de nos voltarmos para Deus, de crermos no Evangelho de Jesus e sermos salvos. Mas Ele nos ressuscitou, nos vivificou em Cristo Jesus e nos fez assentar nos lugares celestiais. Versículos 5 e 6, pela sua misericórdia. Versículo 4. Então é Ele que faz esta obra. Mas, irmãos, esta obra, que é a regeneração, a vivificação, nós estudamos nas semanas anteriores, lendo o capítulo anterior do livro, é uma obra que ela tem também uma preparação. Então, o Espírito Santo ele faz esta obra, mas existe uma preparação, e esta preparação ela vai olhar para a nossa, irmãos, para o nosso, vamos dizer assim, apesar de que é uma obra absoluta do Espírito Santo, é uma obra que nós dizemos que é dele sem a nossa participação, porque nós não podemos nos ressuscitar, não podemos fazer esta obra em nossa própria vida, é Ele que faz isso em nós. Todavia, meus irmãos, existe a nossa responsabilidade de nós estarmos ali ouvindo a palavra de Deus,
e nos expondo então a essa pregação, a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, que é nesse momento que o Espírito Santo vai realizar essa grande e poderosa obra. Ou seja, o fato de nós sabermos que não somos nós que fazemos essa obra, nós estamos mortos em delitos e pecados, né, na nossa vida natural, não significa que nós não temos responsabilidade de ouvirmos a palavra, de estarmos nos expondo à palavra de Deus. Então, essas duas verdades, elas são postas nas Sagradas Escrituras. Isto é, a verdade de que o homem por si só não buscará o Senhor, de que ele não pode se dar a si mesmo um novo nascimento, se ressuscitar espiritualmente, ele não pode fazer isso. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor. Então, são duas verdades que não se contradizem, nem se anulam, né? Que diz, olha, Deus faz essa obra na sua vida, é a graça de Deus. A Bíblia fala isso, mas ela fala também que a nossa responsabilidade é nós buscarmos conhecer e que nós vamos ser julgados, né? Por ouvirmos, buscarmos saber, nos expor a palavra de Deus ou não, né? Então, essas coisas não se anulam. Não se anula. Então, não é alguma coisa assim, porque Deus é a graça que opera na minha vida, então eu não vou buscar Deus, quero saber, se Deus quiser me salvar, Ele vai fazer e eu não tenho responsabilidade. Não é isso que a Bíblia ensina, né? É verdade que é a graça, mas a Bíblia fala também da nossa responsabilidade. E isso tem a ver com esta obra preparatória, como nós vamos ler agora no livro, com esta obra preparatória do Espírito Santo, ou seja, como o Espírito Santo ele prepara uma alma para a sua obra de regeneração. Vamos ler então aqui, eu convido vocês para nós lermos e vamos então meditando. Diz assim: é impossível regenerarmos a nós mesmos, mas isso não nos excusa de nossa responsabilidade espiritual. Podemos ir ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Podemos ir determinados a entender e a receber as coisas que nos são reveladas como nitidamente procedentes de Deus, né? Então veja que coisa importante, irmãos. É verdade, ele está dizendo aqui nesse primeiro parágrafo, que é verdade que nós não podemos nos regenerar, é impossível, mas isso não nos excusa, isso não nos tira a responsabilidade. Que responsabilidade? A responsabilidade de irmos ouvir a palavra, a responsabilidade de nos determinarmos a entendê-la e a recebê-la, o que nos são reveladas como nitidamente procedente de Deus, né? As coisas, as verdades que nos são reveladas por Deus. Então, isso é a nossa responsabilidade. A Bíblia não anula isso, como eu acabei de falar para os irmãos. Eu convido vocês a abrirem comigo Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. E a Sagrada Escritura ela diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu tenho que ouvir, né? Então existe assim uma dupla responsabilidade no que diz respeito à pregação do Evangelho. É a responsabilidade dos pregadores de pregarem fielmente o Evangelho, é uma responsabilidade deles, que eles vão prestar contas diante de Deus disso, mas é uma responsabilidade também dos ouvintes de ouvir, né? Então a Bíblia não anula a responsabilidade do ouvinte. Quando a Bíblia diz, faz aquela comparação, né, dos ossos secos lá do profeta, que foi o Espírito Santo que restaurou, que ressuscitou, restaurou os nervos, as carnes, juntou os ossos. Vocês lembram daquele trecho lá, né? E aí levantou aquele grande exército. Mas essa comparação, com o fato de que nós estamos mortos, espiritualmente falando, não significa que nós não temos responsabilidade de ouvir. Porque o ouvir é nosso, né? O ouvir é nossa responsabilidade. Então, eu estou aqui falando para vocês. Vocês podem optar por dormir. Ou dormir. Eu não quero saber. Ou eu vou ficar pensando lá numa coisa que eu deixei lá para fazer em casa. Ou no que eu vou fazer amanhã.
e podem optar por não ouvir. De quem é a responsabilidade? É sua. Né? Então, a questão do ouvir é nossa responsabilidade, de tudo que está em volta de nós. A pessoa está falando conosco. Eu ouço ou eu não ouço? E se eu não ouço, é responsabilidade de quem? De quem está falando? Não, ele está falando, ele se responsabiliza pelo que ele está falando, mas o meu ouvir é a minha responsabilidade. Então, ouvir, irmãos, como ele diz aqui, podemos ir ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Você pode ir até o lugar onde ela está sendo pregada. E você pode, ao chegar naquele lugar, ele diz aqui, podemos ir determinados a entender e receber as coisas que nos são reveladas como nitidamente procedentes de Deus. Eu posso chegar àquele lugar determinado a receber, a dar atenção, ou não. Então eu posso ficar na minha casa e posso não ouvir, não querer saber, e desprezar o culto e não querer saber, e eu posso mesmo indo só para cumprir uma obrigação, sem determinar ouvir, sem querer ouvir. Isso é responsabilidade nossa. Então, irmãos, essas coisas, elas não se anulam. Ninguém pense que quando a Bíblia fala de que Deus é que opera a graça, é claro que quando a pessoa vem, e ela ouve, e ela se determina a ouvir, e ela vai, crê, se arrepende, tudo aquilo é obra do Espírito Santo, nós sabemos disso. Mas isso não tira em nenhum momento a responsabilidade do indivíduo, da pessoa que está ali indo. Vamos continuar lendo aqui. Muitas almas serão eternamente arruinadas simplesmente porque se recusarão a deixar que Deus lhes fale e ensine pela sua palavra. É verdade que ninguém pode regenerar a si mesmo, mesmo que ouça e receba a palavra de Deus. Mas Deus está pronto para vir àquele que vem a Ele pelo caminho que Ele lhes falou. Ele vai ao encontro das almas no lugar em que Ele diz que as encontraria. Né? Então, o que Ele está dizendo aqui é que muitos vão ser arruinados porque se recusam, porque deixar que Deus lhes fale, não querem saber, se recusam mesmo. Evidentemente, uma pessoa dessa não poderá jamais culpar a Deus disso. Seria uma coisa absurda. A pessoa diz, eu não vou porque é Deus que regenera, Ele que é responsável. Não, a responsabilidade é totalmente sua, você está recusando. Então, muitas almas estão se destruindo, elas se recusam, elas não querem saber, elas desprezam a palavra de Deus. Ninguém pode se regenerar a si mesmo, ele diz, mesmo que ouça a palavra. É verdade, o homem pode ouvir a palavra de Deus e mesmo assim, ele não tem capacidade de se regenerar a si mesmo. É preciso que Deus faça essa obra, é a absoluta obra do Senhor, somente dele. Mas ele diz aqui, Deus está pronto a vir àqueles que vêm pelo caminho que ele lhes falou. Então, se Deus disse, venham e ouçam, é muito prudente, é muito sábio, né? Eu obedecer a Deus e vir e ouvir a sua palavra, e como ele diz aqui, Deus está pronto a vir àqueles que vêm por este caminho. Ele vai ao encontro das almas no lugar em que lhes disse que as encontraria. Então, o Senhor diz, ouça a minha palavra, ouça a pregação do Evangelho, dê atenção aos meus profetas, aqueles que estão pregando a verdade. Então, é maravilhoso, então, alguém obedecer a Deus, e é prudente, e essa pessoa está ali, como diz aqui, entendendo que Deus está pronto a vir aquele que vem pelo caminho que Ele lhe falou. Vamos continuar lendo aqui. Quando a palavra de Deus é pregada, certas coisas começam a acontecer aos ouvintes enquanto o Espírito Santo pessoalmente lhes torna clara a palavra. Essas coisas ocorrem normalmente à pessoa antes que nasça de novo. Então veja que ele vai falar aqui de uma obra preparatória, né? Uma obra que vai acontecer antes que a pessoa efetivamente nasça de novo. O que vai acontecer? A primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo ilumina ou esclarece o entendimento, capacitando a pessoa a conhecer e entender espiritualmente as verdades espirituais reveladas. Isso é bem diferente do entendimento natural, somente pelo uso da razão, daquilo que está sendo pregado. A obra de iluminação do Espírito torna clara a palavra à mente. O Evangelho é compreendido não apenas como verdade, mas como o caminho da justiça de Deus. A iluminação auxilia a mente a concordar com a verdade. A iluminação produz uma alegria momentânea.
Juntamente com ela, pode-se receber alguns dons espirituais. A iluminação não é regeneração, nem faz com que a regeneração infalivelmente ocorra em seguida. Quando se derrama a luz sobre a graça salvadora, a alma então claramente vê o que está sendo oferecido. Assim, pois, a iluminação prepara a alma para a regeneração. Então, vamos dizer assim, como ele coloca aqui, uma obra preparatória. Então, algumas coisas começam a acontecer. A pessoa é iluminada. Na medida que a própria palavra vai sendo pregada, irmãos, existe uma operação do Espírito Santo em que vai ficando evidente a verdade da palavra de Deus, e como ele coloca aqui, a pessoa, em algum sentido, é capacitada a entender aquelas coisas, não é? Isso é diferente do entendimento natural. A pessoa, por exemplo, está conversando agora com o irmão Caleb, né? Então, pela razão, pela ciência, pela compreensão humana, natural, se pode chegar a certas verdades, a certas posições mais ou menos corretas, né? Sobre a realidade. Mas quando a palavra de Deus é pregada, veja, é a palavra de Deus. Então ali já há, não somente por essa verdade, que é a palavra de Deus, já há uma certa iluminação, já há uma obra ali do Espírito Santo, através daquela palavra e da verdade, de maneira que há uma compreensão que é diferente daquela compreensão meramente natural, sem o auxílio da palavra de Deus. E essas pessoas, então, têm alguma capacitação de entender certas verdades. É bem diferente do entendimento natural, como ele coloca aqui. A obra da iluminação do Espírito torna clara a palavra à mente, né? Vamos ver aqui esse texto, 2 Pedro 2:21. Vamos ler alguns versículos aqui, meus irmãos. 2 Pedro 2:21. E vamos ler o 20 e o 21, porque é bem interessante para nós entendermos aqui. 2 Pedro 2:20, que diz assim: porquanto depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então veja que aqui, como Hebreus também, Pedro está falando do desvio, do abandono da verdade, da apostasia, né? Aqueles que tiveram contato com a palavra, aqueles que escaparam em algum sentido das corrupções do mundo, aqueles que tiveram conhecimento do Senhor Jesus como Salvador, mas eles são outra vez envolvidos nessas corrupções, e o estado deles se torna pior do que o primeiro. Aí Pedro diz no versículo 21, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo o desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo, vamos ler o 22 também, que é interessante, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então lavou a porca, mas ela volta à lama. O cão volta ao próprio vômito, né? Ou seja, irmãos, a natureza do cão é essa, a natureza da porca é essa. Então a natureza não foi mudada. Esse é um detalhe importante. O que é o novo nascimento? É a mudança da natureza. Mas teve uma iluminação, teve uma obra diferente, que é obra também do Espírito Santo, que é diferente do conceito da compreensão natural da vida que o homem tem sem essa pregação, né? Então, houve uma iluminação, a pessoa entendeu, em algum sentido, o caminho da justiça, mas ela se desvia finalmente, ela abandona e ela se perde. Isso significa que, então, teve uma iluminação, mas não foi ainda o novo nascimento. Aí João coloca assim, irmãos: o Evangelho é compreendido não apenas como verdade, mas como o caminho da justiça, né? Aí tem os outros textos aqui que depois vocês podem ler, Romanos 1:17, 10, 13 e 4. A iluminação auxilia a mente a concordar com a verdade.
Vamos ler esse texto aqui que é interessante também. Atos 8:13. Atos 8:13. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 8:13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Esse Simão aqui, irmãos, é aquele que depois oferece dinheiro para os apóstolos, para ele receber aqueles dons que ele estava vendo acontecer ali, aquelas manifestações, aqueles milagres. Versículo 18 diz: e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, né? É a simonia, né? Que já expliquei aqui numa aula domingo de manhã, que é a corrupção eclesiástica, tentar alcançar benefício eclesiástico por dinheiro. Então esse homem não era crente. Mas como é que o texto diz que ele creu? É porque ele creu nesse sentido, ele teve uma compreensão, através da pregação, dos milagres que ele via, mas ele realmente não nasceu de novo, né? Então o que diz aqui é que ele pode concordar com a verdade na mente. A iluminação produz uma alegria momentânea. Vamos ver esse outro texto também que é importante. Lucas 8:13. A iluminação também produz uma alegria momentânea. Lucas 8:13. Que diz assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Vê? Eles recebem com alegria, mas depois que vem a tentação se desviam. Eles não nascem de novo, mas eles têm uma percepção da verdade, e aquilo lhes dá uma certa alegria. Ele diz aqui, irmãos, que juntamente com ela, com esta alegria, pode-se receber alguns dons espirituais. As pessoas podem chegar a fazer milagres. Esse é um dos textos mais solenes que nós temos nas Escrituras, que eu convido também vocês a abrirem comigo, em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Vamos ler também, meus irmãos. Mateus, capítulo 7, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus se refere ao dia do juízo, ele diz que muitos, vamos ler aqui Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, com essa iluminação também pode vir alguns dons, irmãos. Eles podem receber alguns dons espirituais, pode fazer milagres, pode expulsar demônios. Iluminação, ele continua dizendo, voltando para o nosso livro, não é regeneração, nem faz com que a regeneração infalivelmente ocorra em seguida. Quando se derrama a luz sobre a graça salvadora de Deus à alma, então claramente vê o que está sendo oferecido. Assim, pois, a iluminação prepara a alma para a regeneração, mas ainda não é regeneração. A segunda coisa que acontece, não é quando a pessoa, como ele diz aqui, né? No parágrafo anterior ele tinha dito, quando a palavra de Deus é pregada, certas coisas começam a acontecer aos ouvintes, enquanto o Espírito Santo pessoalmente lhes torna clara a palavra. Essas coisas ocorrem normalmente à pessoa, antes que ela nasça de novo, normalmente, né? Então a primeira coisa é aquela iluminação. Qual é a segunda coisa nesse próximo parágrafo? Diz assim: a segunda coisa que ocorre é que o Espírito Santo traz convicção de pecado. Isso também decorre da pregação da palavra. A alma começa a sentir uma compreensão perturbadora da sua culpa, quando é confrontada com as justas exigências da lei de Deus. Começa a sentir tristeza ou pesar pelos pecados que tem cometido. Eles são agora passados e não podem ser consertados. Isso leva a alma a se humilhar por causa da sua pecaminosidade. Agora,
se a alma não cair em desespero, ela começa a procurar um modo de sair do seu presente estado de miséria. Geralmente começa a reformar a vida e disso decorre uma grande mudança de atitude. Alguns desprezam essa luz e convicção ou procuram sufocá-la. Outros são esmigalhados pela força e poder de suas concupiscências, pelo amor ao pecado, pelo poder das tentações. Outros acham que ser iluminado é o bastante e que é só isso que Deus tencionou fazer com eles. Todas essas coisas que ocorrem às pessoas por causa da pregação da palavra são, na verdade, ações conjuntas do Espírito com a pregação. Está dito que aqueles iluminados são feitos participantes do Espírito Santo. Então, vamos pensar agora nessa segunda coisa. O que é que a segunda coisa acontece? Primeiro, eles são iluminados, mas junto com essa iluminação, unida a essa iluminação que vem pela palavra, a pregação do Evangelho, vem uma certa convicção de pecado. Vamos colocar assim. Vamos ver primeiro aos Coríntios. Eu vou lendo alguns textos importantes e aí nós vamos explicando. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 24. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e 25, que diz assim a palavra do Senhor. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Deixa eu ver aqui qual é o texto. Aos Coríntios 24 e 25, né? Eu pulei aqui, vou ler 24. Eu não li, vou ler 24 agora, que diz assim: mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, quando há profecia, quando há pregação verdadeira, aquilo causa um impacto, porque mostra o pecado, irmãos. E aí a pessoa, então, fica debaixo desse impacto, e ela começa a compreender de forma perturbadora a sua culpa, e ela sente tristeza e pesar. Ela não pode mudar o seu passado, mas ela começa a sentir essa culpa e esse pesar. Ela pode se humilhar na sua pecaminosidade. Um exemplo disso é esse que está aqui, que eu quero ler com vocês também, em 1 Reis, vamos ler aí, versículo 21 e 29. 1 Reis, capítulo 21, versículo... 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. Que diz assim a palavra do Senhor: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. O texto diz aqui, meus irmãos, em versículos anteriores, para nós entendermos melhor, no versículo 27, sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de saco, jejuou, jazia em saco e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo... Então, o Acabe, que era um rei perverso, né? Vocês conhecem, né? Vocês que leem a Bíblia conhecem Acabe, homem terrível. Mas ele, quando ele ouviu a profecia, ele esteve debaixo do impacto da realidade da sua culpa, do seu pecado. Naquele momento ele se humilhou. Não é uma conversão genuína, mas foi ali uma, vamos dizer assim, uma humilhação diante de Deus. Isso pode acontecer, a alma se humilhar por causa da sua pecaminosidade. E diz aqui, se a alma não cair em desespero, ela começa a procurar um modo de sair do seu presente estado. E aí vamos para Atos 2,37. Atos 2,37. Atos 2,37. Que diz assim a Sagrada Escritura. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Mesma coisa lá, quando o carcereiro pergunta para Paulo, né?
farei para ser salvo? Então, quando a pessoa ela está nessa situação e ela não cai em desespero, ela começa a procurar um modo de sair do seu presente estado. Geralmente começa a reformar a vida e disso decorre uma grande mudança de atitude, né? Eu vou ler mais esse trecho aqui com vocês, irmãos. Mateus 13, 20. Mateus 13, 20. Mateus 13, 20, que diz assim: diz assim a palavra do Senhor: que foi semeado em pedregais é que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então, há alguma mudança nele, e o Joel continua dizendo assim: isso pode acontecer, mas com outros, alguns desprezam essa luz e convicção e procuram sufocá-la. Então, eles começam a lutar contra a própria consciência, e quando essa consciência, a palavra de Deus vai sendo pregada, a consciência se desperta, né? Mas eles começam a sufocar. Outros são esmigalhados pelo força e poder de suas concupiscências, pelo amor ao pecado e pelas tentações. Então, eles recebem aquele impacto, mas a força das tentações, das suas concupiscências, dos seus desejos, do pecado, aí vai sufocando aquilo também. Eles são esmigalhados, como ele coloca aqui. Outros acham que ser iluminado é o bastante. Dizem, tudo que Deus pode fazer na minha vida e tenciona fazer na minha vida. Então, irmãos, veja que ainda não é um novo nascimento, nada disso, né? Todas essas coisas ocorrem por causa da pregação da palavra, essas coisas que ocorrem às pessoas por causa da pregação da palavra são, na verdade, ações conjuntas do Espírito com a pregação. Veja, irmãos, ainda não é um chamado interno, ainda não é uma obra interna do Espírito Santo, mas é uma obra do Espírito Santo, porque a pregação é do Espírito Santo. Entendeu? Então, Deus está iluminando, Deus está operando ali pela pregação, e muitos passam por essa certa reforma, né? Outros sufocam, aí são levados a uma certa convicção, mas aí sufocam, como eu coloquei aqui, ou as suas concupiscências fazem que eles abandonem. Outros pensam, já é tudo que Deus vai fazer na minha vida. Mas é claro que nada disso ainda é o novo nascimento. Está dito que aqueles iluminados são feitos participantes do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, como está lá em Hebreus 6,4. Aí ele trata aqui, meus irmãos, de uma objeção. Ele diz assim: se essa obra preparatória do Espírito Santo não leva à regeneração, acaso o Espírito intenta fazer uma obra fraca e imperfeita nessa alma, ou é por ser incapaz de levá-la ao novo nascimento? Então a gente coloca duas situações. O Espírito tenciona a fazer uma obra fraca, ou ele não tem, ou ele é incapaz de trazer o novo nascimento. Já que acontece isso, as pessoas passam por essa convicção, alegria, uma reforma de vida, mas depois elas se desviam, depois elas não mostram que não nasceu de novo. Por que isso acontece? O Espírito Santo tenciona uma obra fraca? Ou ele não tem a capacidade de lhes dar um novo nascimento? Aí a resposta de Owen é a seguinte: em alguns ocorre conversão verdadeira. Esta obra inicial do Espírito Santo não é fraca nem imperfeita, mas pode ser espontânea e obstinadamente resistida. No eleito, o Espírito Santo, por sua própria e soberana graça, remove essa disposição obstinada. Ele deixa que o restante sofra a justa paga de suas más obras. O Espírito é perfeitamente livre para fazer o que desejar. Ele faz aquilo que lhe agrada, quando lhe agrada e como lhe agrada, não obstante suas obras. Não obstante, suas obras são sempre boas e santas. Ele realiza, completa e perfeitamente aquilo que livremente planejou e propôs realizar. O que ele está colocando aqui, irmãos, é que não há nada de obra fraca
Primeiro, porque a objeção de, a obra é fraca, ele tensionou fazer uma obra fraca. Não, não há uma obra fraca que, como ele diz, a questão é que existe uma obstinação no coração humano natural. E o Espírito Santo, como ele diz aqui, soberanamente retira essa obstinação quando ele vai dar um novo nascimento verdadeiramente para a pessoa. E quanto a outros, ele os entrega a receberem a justa paga por seus pecados, ou seja, ele os entrega aos seus próprios corações. É aquilo que diz, por exemplo, Romanos capítulo 1, né? Já li tantas vezes com vocês, que Deus entrega ao homem aos seus corações. Então, muitas vezes isso acontece. Paulo está falando lá em Romanos capítulo 1, da revelação na criação, lembra? E muitos não. Os homens normais, naturalmente, eles rejeitam e vão adorar ídolos. Aí Deus entrega ao seu próprio coração. Então não é uma obra fraca a revelação na criação, e não é uma obra fraca também a pregação do Evangelho, é obra poderosa do Espírito Santo. Mas Deus não dá a todos o novo nascimento, ele dá aos eleitos soberanamente, isso ele decide livremente, e aos outros ele entrega ao seu próprio coração, que é esses que não se convertem, ouvem, mas não se convertem e depois se desviam. Deus, de maneira justa, os entrega aos seus próprios corações. Ele é livre, diz, para fazer o que desejar, diz Owen aqui. Não obstante, suas obras são sempre boas e santas. Ele realiza completo e perfeitamente aquilo que livremente planejou e propôs realizar. Não se trata de uma obra fraca, mas se trata, na verdade, da soberana obra de Deus que Ele dá a quem quer. E tenho aqui, meus irmãos, 2 pontos para nós encerrarmos hoje, nesta noite. Diz assim: a iluminação não é garantia da salvação. Né? Há uma iluminação que não leva à salvação. Há uma iluminação. Né? Existe aquela iluminação que vai seguir até o novo nascimento e a salvação. Mas há uma iluminação que não leva à salvação. Ela não modifica a vontade do homem, não concede à mente deleite e satisfação nas coisas espirituais. A mente não se deleita em Deus. Não há qualquer percepção espiritual da glória da graça de Deus. Essa iluminação também não purifica a consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Ela apenas convence a alma do pecado e a levanta para condenar muitas coisas que antes aprovava de coração. Tal iluminação age sobre os sentimentos, causando temor, tristeza, alegria, deleite. Contudo, não os firma nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, Não destroça os desejos malignos, nem enche o coração de alegrias celestiais. Leva geralmente a uma completa reforma do estilo de vida, produzindo até mesmo aparência de piedade. Entende? Então essa iluminação, quando não vem acompanhada do novo nascimento, é apenas pela pregação, do Evangelho, que já é uma iluminação do Espírito, não deixa de ser, mas como ela não muda internamente o homem, irmãos, o homem não se deleita na lei de Deus, porque, como diz aqui, vamos ver Romanos 6,17, vamos ler aqui, abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Romanos 6,17, a Escritura, ela nos diz assim, olha, Romanos 6,17, a palavra do Senhor nos diz assim: mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma da doutrina que fostes entregues. Servos do pecado, tem que ter uma obediência do coração. O coração tem que ser transformado. O que ele está dizendo aqui é que a mente não se deleita em Deus. Não há percepção da glória, da graça de Deus. Ela não é purificada das obras mortas. O que acontece nessa iluminação é que ela convence a alma do pecado e leva a condenar muitas coisas que aprovava de coração. E haver ter uma reforma.
ela age nos sentimentos, tem uma reforma, há um temor, uma tristeza, uma alegria, um certo deleite. Contudo, não firma nas coisas celestiais. Esse homem não é levado realmente a amar a lei de Deus, a amar a glória, amar a Cristo, amar a Deus. É no máximo, podemos dizer assim, uma percepção como ele coloca aqui, irmãos, de condenação daquilo que aprovava antes. E uma reforma, uma certa alegria, uma certa emoção, uma reforma externa. Mas não há, como ele diz aqui, leva geralmente, como ele diz aqui, uma reforma de estilo de vida, produzindo até mesmo uma aparência de piedade. E essa aparência de piedade, então, vai ser apenas uma mudança de certas práticas, porque a pessoa percebeu a condenação daquilo, mas ela é uma aparência de piedade, ou seja, não é uma piedade verdadeira. Porque o que é a piedade verdadeira? A piedade verdadeira é amar a Deus e se deleitar em Deus e na santidade, e odiar o mal. Então a pessoa ela deixa de praticar algumas coisas, mas ela não se deleita na lei nem ama a Deus. E ela então passa a praticar uma religião externa, de aparências, mas o coração realmente não ama a Deus. Aí ele coloca por último aqui, e aqui nós vamos encerrar, mas há, entretanto, 3 grandes defeitos nessa iluminação. O primeiro é que ela permite a continuidade da ira e do predomínio dos pecados de ignorância, como fez Paulo antes da sua conversão. Segundo, então, primeiro é isso, permanece aquela ira, permanece a ignorância, como Paulo fazia antes da conversão. Paulo achava também que servia a Deus, né? O segundo é que a reforma de vida a que a pessoa é estimulada a alcançar raramente leva ao abandono de todos os pecados conhecidos, e não, a não ser que a alma esteja temporariamente empenhada numa flagrante busca de autojustiça. Ou seja, ela continua nos seus pecados, a não ser que ela esteja empenhada numa flagrante busca de autojustiça, que não é justificação pela fé, né? Ela está querendo se livrar daquilo com uma autojustiça, para se tornar justa, tentar se tornar justa por aquele empenho em deixar aquele erro. E o terceiro defeito desta iluminação é que a reforma da vida, embora possa ser forte a princípio, logo fenece e murcha, deixando as pessoas, por fim, como esqueletos espirituais. Então, aquilo que parecia tão forte no início, depois vai murchando, não permanece. Ou seja, irmãos, esses 3 defeitos que ele coloca, né? Permanece a ira e a ignorância, como no caso de Paulo, é uma reforma de vida, mas sem abandonar realmente os pecados, raramente leva ao abandono de todos os pecados conhecidos e se desvanece, né? Então, precisamos de mais, né? Precisa de uma obra, o novo nascimento, irmão. Por isso que o novo nascimento ele vai na raiz, porque tudo isso, na verdade, vem assim, é uma iluminação, porque podemos dizer que não deixa de ter contato com o Espírito Santo, mas é o contato externo, né? Apenas externo, e isso não muda o coração. Aí produz alguma reforma, mas o coração continua o mesmo. Por isso que tem que ter o novo nascimento, tem que ter essa obra interna do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, semana que vem nós vamos ler o que o livro de Owen fala no seu livro sobre essa obra interna. Bom, veja que ele aqui tratou apenas da iluminação. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, irmãos. São duas questões aqui importantes, né? Primeiro, é um alerta para nós. O que aconteceu conosco? Se nós tivermos dúvida do nosso novo nascimento, o que é que nós devemos fazer? Devemos orar e pedir graça. Pedir que nós não estejamos apenas nesse nível de um mero impacto, né? Debaixo da pregação. Dizer para Deus, se houver dúvida, Senhor, eu quero realmente nascer de novo. Tem misericórdia da minha alma. E se expor, irmãos, à pregação. Por outro lado, se nós já nascemos de novo, já há sinais de um amor a Deus, de uma mudança de vida, de um deleite na lei de Deus,
Não estou falando de perfeição, irmãos, mas de que nós amamos ao Senhor, aí nós devemos ser gratos. Primeira coisa, sermos gratos, porque quem fez isso não fomos nós, foi Ele. E a segunda coisa é, por gratidão, crescermos em santidade. Né? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. E aí nós vamos ter um período de oração em seguida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado que nós podemos meditar, Senhor, em mais um aspecto importantíssimo da obra da regeneração, da mudança de vida, que é essa preparação, essa obra preparatória que nós estamos aqui hoje. Senhor nosso Deus, que todos não passem apenas por uma fase de iluminação, mas que o Espírito opere a graça de uma mudança do coração, Senhor. Arrependimento profundo, fé em Jesus e gratidão, Senhor. Faça essa obra na nossa vida, genuinamente, que todos estejam essa obra e que nós possamos, Senhor, sermos gratos e crescer em santidade e temor. E o Senhor seja cada vez mais glorificado na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Que assim seja, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém.